Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Estrela da Liberdade. A esse quadro Aconteceu na História da Igreja. Eu sou Renan, vou apresentar para vocês hoje o vídeo da semana 41, que se refere a alguns fatos acontecidos entre 8 e 14 de outubro, ao longo de nossos 200 e pouquinho anos, né, de história como santos dos últimos dias. O primeiro fato que eu vou trazer aqui é algo triste, né? Porque o Templo de Nauvoo foi incendiado em 8 de outubro de 1848 por um desconhecido. Ele foi dedicado, né, em 46. Na verdade, ele começou a funcionar em partes em 44 ainda, logo depois da morte de Joseph Smith. Mas ele foi dedicado completamente em 46 e os santos receberam sua investidura aí apressadamente para poder viajar para o oeste, iniciar sua jornada ao oeste. Apesar de que ainda teria um grupo de membros aí recebendo os membros que viviam em outras partes dos Estados Unidos e na Europa, principalmente Inglaterra, para que eles passassem por Nauvoo antes de iniciar ou de continuar sua jornada para o oeste. Mas esse templo acabou sendo incendiado por uma pessoa desconhecida, né? O templo foi invadido, profanado, não se sabe exatamente o autor desse incêndio, mas foi provocado, né? E depois, em 1850, 2 anos depois, o que restava das ruínas do templo foi destruído num tormento, numa tempestade, né? Então, dizem até que raios caíram do céu nesse dia, enfim, como se o Senhor querendo destruir o que restava desse templo. Eu não sei exatamente separar o que é lenda, o que é realidade, eu não procurei saber os detalhes dessa parte, mas infelizmente no dia 8 de outubro aconteceu isso. Esse templo onde foram realizadas pela primeira vez as ordenanças do templo, né? Foi o segundo templo da igreja. 8 de outubro de 1900, perdão, e 28. Presidente Ballard é velho, mas não tanto, né? 928. Nasceu Melvin Russell Ballard Jr. em Salt Lake City. O pai dele, obviamente, é Melvin Russell Ballard, era filho do apóstolo Melvin Joseph Ballard. E a mãe dele era Geraldine Smith, filha do apóstolo Hiram Mack Smith. Então ele era filho, aliás, era neto de dois apóstolos, Melvin Joseph Ballard e Hiram Mack Smith. Hiram Mack Smith, né, descendente de Hiram Smith, irmão de Joseph, morreu muito cedo, antes do, acho que uns 4 anos, ou 3 anos antes do presidente Ballard nascer, então ele não conheceu esse avô. O outro avô, de que ele herdou o primeiro nome, né, Melvin Joseph Ballard, morreu em 1939. Então ele ainda conheceu esse outro avô, apesar de que era criança, quando ele faleceu, né? E algo interessante que ele herdou, eu tenho essa opinião do avô Ballard, foi um espírito missionário muito forte, porque o Elder Ballard, o primeiro Elder Ballard, foi conhecido como um grande líder missionário na igreja. Ele tinha sido presidente de missão antes de ser apóstolo, e como apóstolo, liderou um trabalho missionário importante na igreja, inclusive foi ele quem trouxe a igreja para a América do Sul em 1925. Ele batizou as primeiras pessoas na América do Sul, ele dedicou a América do Sul para a pregação do Evangelho, enfim, e o seu neto Ballard herdou isso. As fotos que tem aqui é do bebê Melvin Russell Ballard, não sei quantos anos ele tinha aqui. Aqui o Elder Ballard, quando estava na missão, ele serviu na missão britânica. Aqui um pouco depois que ele voltou, quando ele casou com sua esposa. E aqui ele, uma foto mais recente, né? São o quê? Ele nasceu no ano 28, nós estamos no ano 22, são 94 anos, né? De idade. É muito tempo. Já está na sua 10ª década, né? De vida. Aqui, 8 de outubro, esse fato é interessante. Eu gostei de pesquisar sobre ele. No ano 2000, foi dedicado o Centro de Conferências da Igreja. Aqui não dá para ver muito bem dessa visão lateral o que é o Centro de Conferências e o que é o jardim do lado. Aqui onde eu estou passando o mouse, só essa linha é o jardim ao lado. Ele tem vários jardins suspensos, digamos assim, né? Que ficam no teto, no telhado, melhor dizendo,
de algumas partes da construção. E aqui em cima também tem algumas árvores. Esse aqui é o teto dele, tá? Ele é enorme por dentro, né? Ele também tem uma parte no subsolo. E vamos ver algumas imagens desse prédio. Aqui outra visão, aqui vocês podem ver como ele é alto, né? 3 andares, essas escadarias todas, tudo isso aqui, olha, são acessos para que as pessoas possam entrar nesse espaço, né? Para poder encher todo mundo na conferência geral, encher e esvaziar rápido. Então tem vários acessos aí. Veja como ele fica perto. O Templo Santo Lake, o Tabernáculo. Isso aqui eu acho que é o centro de visitantes antigo, que foi derrubado, são, vai ser reconstruído dois no lugar. Aqui é uma visão por dentro. Essa imagem a gente está acostumado a ver, só que cheia de gente, né? Mas vejam como ele é enormemente espaçoso. Tem esse espaço aqui. Aí aqui ao lado tem outra galeria, vamos chamar assim, outro espaço que vai desde a da parte mais baixa até mais acima. Acima das entradas fica ainda um mezanino, ainda tem outro espaço em cima. Eu imagino que quem entra aqui entra através dessas escadinhas aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é grande mesmo. Aqui é uma visão de dentro para fora, né? Ou seja, do púlpito para fora. Vejam que aqui eles têm, é assim que eles leem os discursos, né? Tem essa tela aqui no púlpito, tem esses outros 3 teleprompters aqui que vocês querem olhar para frente, para os lados, né? Eles conseguem ler os seus discursos, tem as câmeras aí. Por isso que eles olham lendo o discurso e olhando para a câmera ao mesmo tempo. E aqui é uma parte da cerimônia de dedicação. O presidente Hinckley ficou meia hora em pé. Ele deu um discurso, ele fez a oração dedicatória e guiou a igreja para celebrar a dedicação através do grito de Hosana, né? O Hosana Shout, onde as pessoas saudaram com o movimento de panos brancos, né? Cantando, exclamando Hosana, Hosana, Hosana ao Deus e ao Cordeiro, repetindo 3 vezes e dizendo Amém, Amém, Amém no final. Muito bonito, tem no site da igreja o vídeo, se vocês quiserem ver tudo isso. No final, o coro tabernáculo cantou o hino de Hosana, Hosana Anthem, que foi interessante que esse hino foi composto, essa música, né, por Evan Stephens para a dedicação do Templo Salt Lake. E é uma música que ela foi feita como um super arranjo, né? Acaba sendo uma música independente, para cantar em combinação com um arranjo especial do hino, tal como um facho, que foi cantado nesse dia. E a congregação cantando, tal como um facho. Não, primeiro começou o coro cantando o Hosanna Anthem, no meio a congregação cantou tal como um facho, e ficou essa coisa paralela e encerrou o coro tabernáculo cantando Amém, e Amém, e Amém. É muito bonito. Vocês podem ver também no site da igreja. Tem no YouTube esse hino. Inclusive, a gente viu esse vídeo na Conferência Geral de abril de 2020, quando o presidente Nelson fez aquela Assembleia Solene, né? O coro ia cantar esse hino lá de novo. Mas, como não pôde cantar, foi usado esse vídeo. Que bom que tinha esse vídeo antes, né? Agora, uma coisa interessante. 9 de outubro de 1852, durante a Conferência Geral, os membros apoiaram unanimemente a construção do templo de Salt Lake City. E eu fiquei pensando, que coisa interessante, né? Os membros tiveram que apoiar, foi pedido que levantasse a mão apoiando para construir esse templo. Agora eu queria perguntar a vocês: vocês levantaram a mão alguma vez dizendo que iam apoiar algum templo? A construção de um templo? Sim. Se vocês participaram da Conferência Geral, apoiaram. Na Conferência Geral, essas imagens aqui são dessa última, agora de outubro. Quando a gente levantou a mão para apoiar o presidente Nelson como presidente da igreja, a gente se comprometeu com o Senhor de apoiar o presidente Nelson e tudo que ele disser, inclusive a construção dos templos que ele anuncia na Conferência Geral. E é assim que funciona na igreja. Por isso que por isso que é importante que os templos sejam anunciados na Conferência Geral. E a gente apoia a construção desses templos. A gente tem que apoiar o que o presidente Nelson diz quando ele diz que é para a gente passar mais tempo no templo. Quando ele diz que a gente tem que orar
e jejuar e trabalhar na história da família para encontrar nossos antepassados, para fazer ordenanças lá. A gente tem que apoiar de verdade, não é só levantando a mão, né? A gente, tá aí, a gente não está apoiando nesse momento, a gente está prometendo que vai apoiar. Essa é a verdade. A realidade é essa, né? A gente não apoia aí, a gente apoia depois. A gente tem que se comprometer na conferência. Depois a gente sai da conferência para cumprir e dar o apoio que a gente prometeu dar. Então, fica essa lembrança, né? Vamos trabalhar para apoiar os templos. Dia 9 de outubro, agora em 1875, o Tabernáculo de Salt Lake foi dedicado, 8 anos depois de começar a ser usado. Veja que interessante, né? Os membros da igreja começaram a usar e nem dedicaram, mas foi feita uma dedicação também. Esse prédio ainda existe, né? Muito usado ainda na igreja, em coisas menores do que a conferência geral, claro, mas ele ainda é uma referência muito importante. 9 de outubro de 1965, o elder Spencer W. Kimball, quem pode ver aqui onde eu estou passando o mouse, membro do Coro dos Doze, ele era responsável pela América do Sul, ele foi para o Equador e dedicou o Equador para a pregação do Evangelho. Vocês podem ver aqui alguns missionários, alguns taxistas. Esse aqui é o presidente da missão lá, eu esqueci o nome dele. Esse aqui é o Elder Tutton, que era 70 a autoridade geral responsável pela América do Sul, né? Não tinha presença diária, era um 70 autoridade geral só para cuidar desse povo todo e a América do Sul inteira. Ele morava no Uruguai na época, ficou residindo lá, né, para exercer seu chamado. E esse senhor daqui, que o presidente Kimball estava abraçando e olhando com admiração, era o taxista do hotel onde eles se hospedavam. Então, passou algumas vezes o presidente Kimball, Elder Kimball, o Elder Tuttle e o presidente da missão lá, que era uma missão que ia do Chile, Bolívia, Peru, Equador, os países todos. Eles se hospedavam sempre nesse hotel e esse taxista ajudou eles muito. Inclusive, algumas corridas que ele fez, ele nem cobrou por isso. E ele estava entre os primeiros membros conversos batizados no Equador. É uma história muito linda, vocês podem ler no site da igreja e na Biblioteca do Evangelho, em histórias globais. Vocês vão ver lá, Equador, vai ver a história desse taxista. O quanto esse homem se dedicou, né? Enchendo seu carro, passando horas dirigindo, para ajudar esses líderes de igreja, os membros, visitantes, né? Foi realmente um pioneiro aí de valor. 9 de outubro de 1994. O presidente Howard W. Hunter dedicou o tempo de Orlando, Flórida. Olha, a Orlando na Flórida não tem só a Disney, né? Tem um templo também. Vocês, quando forem para a Disney a próxima vez, porque eu sei que todo mundo aqui sempre vai para a Disney todo ano, me convidem e vamos ver o templo de Orlando, tá certo? E é um dos poucos templos que o presidente Hunter dedicou. Se eu não me engano, foram só dois. Eu acho que foi só dois. Como presidente da igreja, né? Que ele passou 11 meses sendo presidente da igreja. Então, foi pouquinho mesmo. Ele tinha já uma saúde debilitada também. Enfim. 10 de outubro, Lorenzo Snow, quinto presidente da igreja, falece em Salt Lake City, com 87 anos. Olhe, é um dos presidentes da igreja que eu mais admiro, que eu mais gosto. A gente tem que gostar mais do atual, né? Mas dos passados, um deles que eu mais admiro é Lorenzo Snow. Um homem extremamente inteligente. Um homem que tinha realmente um desejo de entender a vontade do Senhor. Apesar de que ele tinha uma visão prática das coisas, um homem extremamente intelectual. Até esse momento tinha sido o homem mais intelectual que já entrou na presidência da igreja, né? Que tinha mais estudo. Ele estudou mais do que Joseph Smith, do que Brigham Young, Wilford Woodruff e o próprio John Taylor. É, então, apesar disso, ele era um extremamente humilde. Teve revelações importantíssimas para a igreja, como o dízimo ser um mandamento e ser uma questão de dignidade, né? Uma necessidade dos membros de pagar o dízimo para serem abençoados em sua vida, e da igreja para se manter com base no dízimo. Essa era a vontade do Senhor. E foi na época dele que o Senhor revelou. Também, algo que eu acho muito importante, ele foi o único para presidente da igreja, depois de Joseph Smith, que disse e que descreveu ter recebido uma revelação onde ele viu o Salvador aparecer na frente dele.
Ele só viu em sua mente, teve uma visão ou num sonho, coisa e tal. Jesus Cristo apareceu na frente dele e foi no templo de Salt Lake, quando ele tinha, aparentemente, o Wilford Woodruff tinha acabado de falecer e o Senhor, o Salvador Jesus Cristo apareceu para ele. O Senhor foi, apareceu no templo, se mostrou a Lawrence Snow. Nenhum outro presidente da igreja jamais relatou isso, com exceção, claro, de Joseph Smith, que a gente já conhece algumas dessas visões e revelações, né? Mas Lawrence Snow foi o único, depois de Joseph, né? Até hoje é o único. Não que outros presidentes da igreja não tenham visto Salvador, mas nunca relataram isso. Lawrence Snow foi o único que contou. 10 de outubro de 2014, o filme Conheça os Mormons foi lançado. Ele estreou em 200 cinemas nos Estados Unidos, né? Engraçado que eu não vi esse filme até agora. Eu tinha acabado de voltar na missão, mas e acabei não vendo até hoje. Eu acho que nem se chamaria Conheça os Mormons, né? Depois dessa revelação nova de não chamar a gente de Mormons de jeito nenhum, acho que chamaria de outra forma. 12 de outubro, feriado, Dia das Crianças, Dia da Padroeira do Brasil. Mas em 1980, o Brasil foi dedicado à pregação do Evangelho, foi abençoado por Ezra Taft Benson, presidente do Quórum dos Doze, em Brasília. Ele foi lá para organizar a primeira estaca de Brasília, primeira de toda aquela região, centro-oeste e tudo. E ele sabia, né, que ia vir para o Brasil, viu nos registros da igreja que não tinha uma oração dedicatória para o Brasil e fez. Como eu mencionei no início, a América do Sul tinha sido abençoada e dedicada à pregação do Evangelho, mas era preciso que cada país individualmente passasse por isso também. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos dessa oração dedicatória. E agora, Pai, abençoamos esta nação. Invocamos as bênçãos escolhidas sobre esta grande república, Pai Celeste. Novamente abrimos as portas mais amplamente do que nunca. Isso que o Brasil já tinha muitas missões, tinha estacas, mas mais do que nunca a partir daí, veja. Que, cadê? Me perdi. Para a pregação de tua palavra, que teu evangelho se expanda, que os corações sejam abertos, que seus sentimentos sejam enternecidos perante ti e tua grande obra nos últimos dias, e que muitos milhares entrem para a tua igreja e recebam as bênçãos prometidas. Rogamos, Pai Santo, que tua obra expanda-se aqui. Abençoa aqueles que têm autoridade no governo, Pai, que tenham seu coração abrandado, que venham a compreender mais plenamente os propósitos de tua grande igreja, que surjam novos amigos, mesmo pessoas que não esperamos, Pai, para ajudar a promover tua obra aqui neste lindo país. Nunca tenha um preconceito contra ninguém. Ah, porque esse político, porque esse empresário, porque esse líder religioso. Não. Todos podem se tornar amigos da igreja. Abençoa o povo, abençoa os cidadãos, ajuda-os a ter interesse em seu governo e ajudá-lo a ir para a frente vigorosamente, em princípios corretos, para que tua obra prospere sob a influência que será gerada por meio da retidão. O que vai salvar esse país é a retidão. Pai, abençoa o povo desta nação, abençoa os líderes, dá-lhes fé e coragem, e especialmente dá-lhes a visão para ver claramente o curso que deverão percorrer, a fim de abençoar o povo, este grande país, e abrir o caminho para a expansão maior do Evangelho por meio desta terra. Vejam essa última parte. Ele não diz apenas uma expansão maior do Evangelho nesta terra, mas por meio desta terra. Então, esta terra, o Brasil, vai fazer o evangelho crescer nos últimos dias. Isso é uma bênção apostólica. Eleva-os, Pai Santo, abençoa-os economicamente, culturalmente e, em especial, espiritualmente. Dá-lhes teu doce espírito para que os assista em seu lar juntamente com sua família. E em qualquer lugar que estejam, em seu trabalho, que tua influência para o bem seja sentida nesta comunidade e em outros lugares. Que eles sejam o exemplo correto, que sua luz brilhe tanto que as pessoas vejam suas boas obras e sejam levadas a te glorificar e aceitar o Evangelho. Que bênção maravilhosa. Essa oração dedicatória está registrada nos documentos da igreja, claro, mas a Área Brasil disponibilizou
no site, vocês podem ver aqui, br.aigrejadejesuscristo.org/ oração sem oracal, né? CAO, Dedicatória Brasil, sem acento dedicatória também. Botem isso aqui, escrevam que vocês vão ler a íntegra, o texto inteiro dessa oração dedicatória do Brasil. 13 de outubro de 1911, faleceu John Henry Smith. Ele era filho de George Albert Smith e pai de George Albert Smith. Mas não é brincadeira nem piada dessas coisas, né? Daquelas piadas que tem no Brasil. Fulano era filho do pai, do sobrinho de não sei quem. O que é que ele é seu? Não. O pai dele chamava-se George Albert Smith, era primo de Joseph Smith, e ele botou o nome do filho igual ao do pai dele. Por isso, né? O filho dele era o que foi presidente da igreja, George Albert Smith. John Henry Smith foi membro do Coro dos Doze de 1880 a 1910 e foi conselheiro na primeira presidência, acho que foi segundo conselheiro, entre abril de 1910 e outubro de 1911, quando faleceu. Ele foi chamado para a primeira presidência na Conferência Geral de Abril e faleceu pouco tempo depois da Conferência de Outubro do ano 11, né? Em 3 de outubro, opa, cliquei uma vez mais aqui, de 1996, o templo de Mount Timpanogos, espero que seja assim, Utah, é dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. Veja que templo bonito, né? E 14 de outubro de 1940, a primeira presidência deu uma instrução, né, para que todos os missionários do Pacífico retornassem para casa o mais rápido possível por causa do início da Segunda Guerra Mundial. Já estava ameaçando chegar lá. E chegou mesmo. Vejam, apesar de que o Oceano Pacífico pega a América do Sul, América Central, América do Norte, a Rússia, a Ásia, as Filipinas, esse país aqui da Oceania, até a Antártida, quando fala do Pacífico, se refere a essas ilhas do Pacífico. Ou seja, essa parte sul do litoral russo, desse litoral russo, o Japão, Coreia, Filipinas, né? E essa região da Oceania também, Austrália, Nova Zelândia, tudo isso. Não ao Pacífico da América, do continente americano, né? Do oeste do continente americano, mas desse lado aqui. E foi justo antes de realmente a guerra chegar aí, foi muito sábio. Esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Mandem para seus amigos. Quero ver mais gente assistindo isso aqui. Muito obrigado a todos e até mais.